fala que até os demônios creem o quê? Estremecem. Até os demônios creem e estremecem quando veem falar a respeito desse nome. O tema da semana de oração é Ele, o quê? Ele vive. O Jesus que nós acreditamos, Ele não está morto, mas Ele vive. E no decorrer da semana a gente vai saber o que Jesus está fazendo nesses nossos dias. Quando eu falo nesse tema, Ele vive, eu me recordo de um filme que eu assisti, eu não sei quantos aqui já viram, um filme que chama Deus Não Está Morto. Vocês já viram esse filme? Principalmente o número 1. Eu aconselho vocês, se não viram, é muito bom você ver. O Deus Não Está Morto. Ele conta a história de um estudante cristão que foi para uma universidade e o professor dele era ateu, não acreditava em Deus. E o professor estava desafiando alguns alunos a fazer até tipo uma redação, né, para provar que existia Deus, e ele fez um desafio para esse aluno. E o ápice do filme que eu quero contar para vocês, eu fiquei admirado assim na hora que o aluno falou com o professor, porque o professor apresentou tese, apresentou um monte de coisa para provar que Deus não existia. E o aluno, quando foi a vez dele, ele olhou para o professor e para a turma todinha da sala de aula, ele falou assim: me admira muito vocês tentando provar que alguém não existe. Se não existe, para que tanto desafio? Se Deus não existe, para que ele estava desafiando? Para que toda aquela discussão a respeito de Deus? E naquele momento, os alunos ficaram admirados. Porque ele estava dando tanta importância ao ateu de provar que Deus não existia. Se ele não existe, para o ateu, para que ele estava fazendo esse desafio? Até que eles caíram em si. Agora, para nós sabemos que o nosso Deus, o quê? Existe. É um Deus vivo. Ele vive. Ele está no nosso meio hoje. Amém. Através do Espírito Santo, Deus está aqui com cada um de vocês, independente de quem seja. Eu cheguei aqui, eu não conheço o problema de ninguém, mas eu conheço os meus problemas pessoais. E fiquei um pouquinho com inveja. Você me desculpa, o cristão não pode ter inveja, mas eu fiquei um pouquinho de inveja do meu nome estar ali também, para vocês orar para mim. Se possível, vocês colocam o nome meu e da minha família também. Mas já está no caderninho de oração. Já está no caderninho? Já. Muito obrigado, tá, irmão? A gente precisa de oração. Todos nós precisamos de oração. Hoje é uma data especial, uma semana especial, semana de oração, onde nós vamos falar a respeito desse personagem, Jesus. Ontem eu estava falando aqui para vocês a respeito de como as pessoas veem, cada um tem uma cosmovisão a respeito de Deus e a respeito de Jesus. Os judeus, pasmem que eu vou falar aqui, algumas pessoas falam assim: não, os judeus, eles que foram responsáveis pela crucificação de Cristo. Mas você sabia que a maioria dos judeus acreditam em Jesus? Aí vocês vão ficar pasmados e falar assim: nossa, a maioria dos judeus acreditam que Jesus viveu. Vocês sabiam dessa? A maioria dos judeus. E quando eles falam a respeito de Jesus, eles falam que foi uma pessoa até especial. Os muçulmanos acreditam em Jesus como um profeta especial. Mas aí há uma diferença entre você acreditar em uma pessoa e você aceitar ele como um Messias, como um ungido. Salvador. Há muita diferença de você aceitar Jesus como Salvador e Jesus como Senhor. Olha como que soa diferente. Jesus é meu Salvador. Hoje, se você pegar todo mundo, a maioria das religiões estão pregando sobre Jesus. Aí quando você fala assim, você aceita Jesus como você o Salvador, todo mundo levanta a mão e fala assim: amém. Eu aceito Jesus como meu Salvador. Amém. Até aí já é um grande passo. Mas quando eu falo assim, você aceita Jesus como seu Senhor, porque você, se aceitar Jesus como seu Senhor, você vai ter que obedecer a Jesus. Você vai ter que aceitar a palavra de Jesus. Você vai ter que aceitar as orientações de Jesus. E quando eu paro para pensar no personagem, quando Jesus é Deus, Jesus é Deus.
E algumas pessoas tentam explicar, né, essa coisa sobrenatural, essa coisa que a gente às vezes não entende. Porque Deus, se ele fosse possível de explicar, ele não seria Deus. Se qualquer ser humano pudesse explicar Deus, ele deixaria de ser Deus. Deus é Deus por causa disso, porque nós não conseguimos explicar. Nós temos algumas coisas, uma pequena luz através da palavra de Deus. Aqui já fala, é a palavra de Deus, é a voz de Deus falando para você. Cada um tem ela na sua casa. E quando fala lá, fala assim, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. 3 pessoas diferentes que têm o mesmo poder e é um Deus só. Porque são 3 pessoas. Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo que se juntaram para o plano da redenção. Deus Pai fez a parte dele, Deus Filho encarnou-se. E hoje nós temos o trabalho do Deus Espírito Santo que está em todos os lugares ao mesmo tempo. Que faz o trabalho que Jesus falou com os discípulos. Eu não poderei fazer esse trabalho. Então eu vou ter que subir para o Pai e enviar para vocês o Espírito Santo. Jesus morreu, nós vamos estudar essa semana. Ele ressuscitou, ele vive. A partir do momento que ele ressuscitou, ele passou 40 dias aqui. E ele orientou seus discípulos a orar e buscarem o Deus Espírito Santo. E depois de 10 dias veio o quê? O Pentecostes. As línguas de fogo desceram. E os discípulos foram cheios do Espírito Santo para anunciar a mensagem que deveria ser anunciada. Agora eu perguntaria para vocês, será que se Jesus estivesse no nosso meio no dia de hoje, como que você veria Jesus pessoalmente? Porque uma coisa é eu falar de uma pessoa que pela fé eu acredito nela. Agora outra coisa é acreditar em Jesus pessoalmente, como os discípulos tiveram que acreditar. E os discípulos, para acreditar em Jesus, eles tiveram que estudar a Bíblia. Eu vou orientar para vocês aqui, algumas pessoas não devem conhecer. Na época de Jesus, eles não tinham Bíblia como nós temos hoje aqui. Eles não tinham essa Bíblia organizada que nós temos. Mas eles tinham o quê? Rolos. Naquela época de Jesus existiam sinagogas. Os judeus tinham o templo em Jerusalém, o templo de Salomão, ontem eu estava falando que tinha construído, e aí eles reconstruíram novamente. Era o templo principal onde as pessoas desciam na Páscoa, como eu estava falando ontem. Mas quando eles voltavam para casa, por exemplo, Jesus morava em Nazaré, ele ficou lá mais ou menos quase 30 anos. Qual igreja que ele frequentava? Era uma sinagoga judaica. Na pequena sinagoga tinha lugares onde aqueles homens que estudavam aqueles rolos se reuniam todo sábado. E em Lucas capítulo 4, versículo 14 a 16, fala assim, que Jesus no sábado ele repousou conforme o mandamento, porque era costume de Jesus ir na igreja no dia de sábado. E aí ele, ao chegar lá, ele abriu o rolo no profeta, quem sabe no profeta Isaías. E aí ele falou assim, agora se cumpriu o que? A profecia em mim. E aí quando ele falou aquilo, aqueles que eram para receber Jesus, em vez de receber Jesus, o que eles fizeram? Rejeitaram Jesus. Aqueles que eram para estar recebendo Jesus falaram, não, realmente, ele está lendo o profeta Isaías e isso cumpriu na vida dele. Eles começaram a querer apedrejar Jesus, empurraram Jesus para um precipício, para Jesus morrer ali, ser morto ali, mas aquele não era o momento, e Jesus fala que ele conseguiu escapar de Nazaré, que era o lugar onde ele tinha nascido, e todo mundo conhecia ele. Agora nós vamos pegar na Bíblia e ler um versículo lá, se não me engano, Isaías 53. E aí a gente vai ver a respeito da parte física de Jesus. Se vocês vissem Jesus pessoalmente na época dos discípulos, quando Pedro, Tiago, João e outros mais viram Jesus, qual é o estilo, qual a característica daqueles homens quando viram Jesus? Porque tem um versículo, se não me engano, acho que é Mateus 8, 20, que fala, Jesus falou assim,
As raposas têm seus covis, mas eu não tenho aonde o quê? Reclinar a cabeça. Hoje nós temos aí a pregação da prosperidade. Você devolve o dinheiro para a igreja e você vai receber um casarão, um carro novo. E isso é uma teologia o quê? Que não é bíblica. Jesus ele não era rico. Ele acabou de falar aqui no versículo aqui o quê? Se não me engano é Mateus 8, versículo 20. Se vocês acharem, vocês podem ler. Ele fala assim: as raposas têm os seus covis, mas eu não tenho onde reclinar a cabeça. Então, uma das características de Jesus é o que? Ele não era rico. Ele era uma pessoa pobre. Ele não tinha bens desse mundo, ele não tinha bens materiais. Mas ele era o próprio Deus. Porque ele é dono do universo. Amém. Né? Humanamente falando, ele não possuía riqueza, mas ele é o rei do universo. Alguém achou Mateus 8, versículo 20? Isso mesmo, é isso mesmo. Ele fala que Jesus fala assim: eu não tenho onde reclinar a cabeça. E qual seria a aparência de Jesus? Se você vesse Jesus fisicamente, lá em Isaías capítulo 53, presta bem atenção no que a Bíblia diz. Isaías capítulo 53, versículo 2 fala assim, ó. Isaías capítulo 53, versículo 2. Porque foi subindo como um renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha o quê? Jesus era bonito? Assim, fisicamente bonito? A Bíblia fala o quê? Ele não tinha o quê? Nem formosura. Aí se chegar alguém, porque infelizmente o ser humano é assim, nós vemos por aparência. Nós ao lermos a história de Davi, Samuel foi lá nos filhos mais bonitos, os mais vistosos, e aí Deus falou: eu não vejo por aparência, eu vejo o quê? O coração. Para Deus não importa a aparência. Para Deus não importa quem você seja. Se é rico, se é pobre, se tem carro, se tem casa, não importa. Deus vê o interior, o coração. O que você está fazendo no dia a dia da sua vida. No dia a dia, na intimidade entre você e quem? Você e Deus. Ele lê e ele sabe. Infelizmente, nós como seres humanos, nós conseguimos às vezes camuflar alguma coisa. Mas Deus ele vai lá no ponto. Ele fala assim: eu quero Davi. Porque um homem segundo o quê? O meu coração. É um homem que não tem maldade. Mas aí eu quero aproveitar o tema de hoje, da Semana Santa, da Semana de Oração, Ele Vive, dar introdução a respeito do que aconteceu naquele primeiro dia da semana, a última semana da vida de Jesus. Jesus ele tinha por costume ficar em Betânia. Betânia era um arraial perto de Jerusalém, bem pertinho de Jerusalém, onde ele era bem recebido. Ele tinha ali alguns amigos, mesmo sem aparência nem formosura. Ali tinha Marta, Maria e Lázaro, amigos pessoais de Jesus. Ele se sentia em casa, ele era bem recebido. E ele tinha acabado de ressuscitar Lázaro. E ele estava ali com eles. E a festa de Jerusalém, como eu falei, uma da Páscoa, descia os judeus de todos os lugares. Jerusalém começou a ficar cheia. E Jesus novamente foi pousar na casa de Lázaro, Maria e Marta. E quando foi o primeiro dia da semana, nós vamos ler um pouco, um verso antes, lá em Zacarias capítulo 9, versículo 9, porque eu estou falando aqui de Novo Testamento. Mas no Velho Testamento, fala a respeito de Jesus também. Porque quando você vai para o Velho Testamento, as profecias que falam de Jesus se cumpriram ao pé da letra. Os judeus eram para ter recebido ele como Messias. É o que eu falo. Eles receberam ele como Jesus, não como Messias. Aqui em Zacarias capítulo 9, versículo 9, 500 anos antes de isso acontecer, o profeta Zacarias já falou o seguinte:
Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. Eis aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em um jumento, num jumentinho, cria o quê? De jumento. Se você ler esse texto, você não vai dar muita importância. O que isso tem a ver? Zacarias fez essa profecia. Gente, isso foi escrito 500 anos antes de acontecer. Você imagina só, nós estamos aqui no Brasil. O Brasil foi descoberto em quê? Em 1500. Nós temos 500 anos que nós estamos aqui no Brasil. E o Brasil tem essa população, essa organização, 500 anos. Vê só quanto tempo passou. E vê só quanto tempo passou de Zacarias ter escrito que Jesus iria entrar em Jerusalém montado que num jumentinho, filho de jumento. 500 anos antes. O profeta já profetizou aquilo. Os judeus eram para receber. E aí eu quero contar para vocês como que aconteceu. Eu não vou ler muito para não se prolongar muito, mas vocês podem acompanhar em Lucas capítulo 19, versículo 29 a 44, que conta essa história. Jesus deixou ali Betânia e falou com seus discípulos: vai lá e fala com um rapaz lá que me empresta com um jumentinho lá. E o jumentinho não tinha sido montado ainda. Os discípulos de Jesus foram, pegaram o jumentinho, trouxeram. Os discípulos pegaram aquela capa que eles vestiam, colocaram em cima do jumentinho. Jesus montou no jumento. E adivinha quem foi puxando o jumentinho? Adivinha quem foi puxando o jumentinho? Lázaro. Aquele que tinha recém ressuscitado para testemunho de todas as pessoas. E era tipo um montezinho. Eu fico imaginando quando eu estou chegando ali em Belisário, ali o morro sobe e desce, né? Jesus fez a mesma coisa. Montou no jumento. E o que isso tem de significativo para nós? Os reis de Israel, geralmente, para pegar a liderança de Israel, eles iam montado num cavalo, num jumento, para falar assim: eu sou o rei. Todos estavam esperando Jesus para libertar. As pessoas não entendem a história daquela época direito, mas quando você vai no contexto, você vê. Naquela época só existia o Império Romano, que dominava praticamente o mundo todo. Ontem eu falei que não existia Brasil naquela época, mas existia o Império Romano, ele dominava toda aquela região de Israel. E os romanos tinham dominado Israel, tinham feito eles ficarem sujeitos ao Império Romano. Olha como seria difícil. Apesar deles respeitarem a lei dos judeus, eles impuseram determinado tipo de coisa. Então em Jerusalém, o que tinha em Jerusalém? Ali moravam os judeus. O Império Romano, por enquanto, estava respeitando a religião judaica. Pilatos foi nomeado pelo imperador romano para tomar conta de Jerusalém e da região de Judéia. Mas era imposto pelo romano muita coisa. Muita coisa era mandada pelos romanos. Os judeus, por exemplo, tinham que pagar imposto para os romanos. Tirar dinheiro. Por isso que os judeus detestavam os romanos. Eles tinham ódio dos romanos. E o que eles esperavam? Eles liam as escrituras interpretando aquilo que o Messias ia vir para fazer o que com eles? Libertar eles de quem? Dos romanos. Eles estavam vendo a libertação deste mundo, a libertação material. Eles estavam esperando a libertação material, eles estavam vendo materialmente. É isso que a gente vê hoje. Muitas vezes a gente espera em Deus libertar a gente materialmente. E às vezes Deus tem um plano muito melhor para nós. Amém. Deus tem o céu, Deus tem a eternidade, Deus tem a vida eterna. Amém. Não é essa vida de 70 anos cheia de doença, de dor. Eu já estou com 46 anos, já estou cheio de dor. Estava com uma tatuagem, fiquei um mês pendurado, parado de cama, de dor na perna. Dessa vida a gente não tem que esperar nada. Apesar de a gente sempre querer viver um pouquinho, mas o sentido da palavra de Deus é que nós não temos que esperar nessa vida. Essa vida, aqui já começou um pedacinho do céu quando eu aceito Jesus. Mas o importante para nós não é ter casa bonita, ter carro bonito e ir comprando as coisas. Não é errado ter isso. Deus abençoe que todos tenham. Mas o sentido da nossa vida é procurar em Deus alcançar o que? A vida eterna. O céu, onde o próprio Jesus vai dirigir o povo dele.
Aí as pessoas ficam iludidas. Nossa, a pessoa vive 70 anos, morreu, vai para onde? Vai para o inferno, vai para o purgatório, vai para o céu. E isso não é bíblico, isso não existe. Jesus, quando morreu, ele ressuscitou. Quando você vai ler lá em Lucas capítulo 24, você vê que ele, quando ele estava caminhando para o lado dos discípulos, os discípulos começaram a ficar com medo dele. Falou assim: o que é isso? Aí Jesus falou assim: ó, isso aqui não é fantasma não, sou eu. Eu ressuscitei. Toca aqui na minha mão. Aqui, ó, é carne e osso. Jesus, depois de ressuscitar, ele comeu peixe. Ele foi lá, assou um peixe e comeu. Depois de ressuscitar. Olha só. E quando você vai, você vê tanta gente falando sobre morte. Nossa, morreu, está no purgatório, está no inferno, está no céu. E é uma coisa tão simples de ser entendida. Jesus morreu, mas ele ressuscitou. Ele venceu a morte. A Bíblia fala que ele é o primogênito da ressurreição. Ele foi o primeiro a ressuscitar, que desceu do céu, porque Moisés já tinha ressuscitado. Mas ele foi o primeiro que desceu do céu e subiu ao céu. O Deus que desceu e subiu. Venceu a morte. Então, meus irmãos, vocês não precisam ficar sem esperança quando vocês veem assim: nossa, morreu fulano, morreu Beltrano, tem doença, tem coisa ruim nesse mundo? Tem. Mas além disso, existe um além. Um céu a ganhar, um inferno a quê? A perder. Um céu a ganhar, um inferno, mas eu quero colocar a palavra inferno aqui, que não é esse inferno que as pessoas pensam que está lá, flamejando lá no inferno, lá o Satanás com um garfinho, contando, esperando cair mais um espeto de churrasco, né? Não é assim que as pessoas pensam? Satanás com um espeto lá no inferno, esperando, será que ele vai cair agora? Se cair, eu vou assar ele. Isso não é bíblico. Isso não está na Bíblia. O inferno que fala na Bíblia aqui é o inferno do lago de fogo. Quando Jesus voltar, os que estiverem vivos vão ser transformados num abrir e fechar de olhos. Os justos que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro e vão estar para sempre com o Senhor dos ares. Os ímpios vão morrer com a glória de Cristo e os ímpios que estão mortos vão ficar durante 1000 anos até Jesus voltar de novo a Nova Jerusalém, encaixar lá no Monte das Oliveiras. Aí sim cada um vai ter que pagar por si. Aí é chamado de segunda morte. Mas se alguém morreu e você assim fica sem esperança, fala assim: nossa, será que meu... Que a gente conhece, né? Os parentes da gente conhecem a gente mesmo, né? A gente fala assim: nossa, aquele era ruim, então deve estar lá no inferno, lá, gritando com o diabo espetando ele. Isso não existe. A pessoa morreu, está no cemitério. A Bíblia fala assim, que os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem o quê? Coisa nenhuma. E para arrematar, irmãos, senão essa semana vai ficar muito, muito grande, eu quero contar a respeito de Jesus. Lázaro puxando aquele asninho, né? Que não tinha sido montado ainda. Jesus vindo montado, e aí o povo. Ah, o povo, irmãos. O povo, quando inflama, vai todo mundo. Quando alguém cisma com alguma coisa, agora eu estou vendo na internet um fenômeno aí do... O Matheus deve saber bem quem é que joga futebol, sobre aquele lá que o rapaz fala assim: receba, não sei o que, é o fenômeno da internet. Aí todo mundo vai, nossa, uns dias atrás era o planeta azul, né? Jesus montado no asinho, todo mundo esperando a libertação dos romanos. E aí o que acontece? Começa todo mundo a pegar palmas e dar aleluia, hosana, esperando que Jesus fosse intervir. Aí todo mundo pensou assim: agora vai. Jesus está subindo um monte, Jesus vai acabar com esses romanos, vai matar todos esses romanos e vai libertar Israel. E todo mundo começou a pegar palmas. E no domingo, que é chamado domingo de ramos, né? Todas as pessoas com ramos, aleluia, hosana. Aí inflamou o povo. Pessoas que saíram lá da Grécia, pessoas que saíram da Síria, do Líbano, que estava tudo em Jerusalém, não entendendo o que estava acontecendo, entraram no meio. E o pessoal gosta de festa, de bagunça, né? Aí, nossa, aleluia, e pá, e pegando a palma e batendo. E Jesus sendo puxado. Até ali os discípulos falando assim:
Ainda bem que eu estou do lado de Jesus. Ele vai assumir o trono, vai ser o rei. E eu, como estou do lado de Jesus, estou feito. Vou ser o primeiro-ministro. Ser o ministro da saúde. Aí cada discípulo disputando um pedaço, né? Eu quero ser um ministro da educação. Vou ganhar um cascalho, que até hoje eu só sofri. Vou apoiar Jesus. E vou fazer minha vida neste mundo. Não entendi nada, né? Foi? Não entendi nada. Não estava entendendo, irmão Paulo. E aí, quando Lázaro estava puxando, que foi subindo um montezinho, quando Jesus avistou Jerusalém, aí é um dos versos que mais gravou na minha cabeça quando eu li o grande conflito. Aí Jesus, naquela multidão batendo, aleluia, hosana, fazendo festa, e aí de repente, Jesus para. Imagina a cena, Lázaro puxando o asinho, Jesus parou, aquela multidão, todo mundo estranhou. Falou assim, nossa, agora é a hora da festa, agora que nós vamos tomar o poder. Né? Jesus para, e todo mundo observa Jesus e todo mundo fica em silêncio. E aí Jesus começa o quê? Chorar. Imagina a cena. Ele já tinha chorado com Lázaro, porque aquilo o Espírito incomodou. E quando ele viu Jerusalém, muita festa, muita gente falando muita coisa, o pessoal cheio de vida, de saúde. Aí ele olhou, o espírito dele se incomodou, e o espírito de profecia fala que não era porque ele estava com medo de morrer. Você sabia que ia morrer naquela semana. Aquilo incomodou ele começou a derramar lágrimas. Sabe por quê, irmãos? Porque ele viu Jerusalém totalmente destruída, totalmente arrasada. E aquelas pessoas que estavam fazendo festa, todas as pessoas, a maioria, se perdendo eternamente. Aí Jesus olhou para o nosso tempo. Ele olhou para o nosso tempo. E aí ele começou a imaginar. Quando ele falou assim, Jerusalém, por que você não me recebeu? Aí eu quero falar para nós nessa noite. Jesus chorou por você. Amém. Aí ele começou a chorar por você. Porque muitas vezes nós rejeitamos a misericórdia de Deus. Tempo, irmãos. Eu tenho 46. Meu pai vai fazer 80 esse ano. O tempo está passando. Eu não vou ser para sempre jovem. Imagino, se Deus me permitir, vai daqui 40 anos com o cabelo branco, com uma bengalinha. O tempo nesse mundo é muito curto. Jesus olhou para Jerusalém e sabia que aquela mesma multidão que estava clamando ele ia ser os mesmos, a maioria ali, que iria falar assim, crucifica-o. A empolgação do povo. Aqueles mesmos ali que estavam abanando, olhariam para ele na hora da escolha diante de Pilatos, falariam assim, crucificam. Ele precisava morrer. Ele precisava morrer para nos resgatar dos nossos pecados. Mas não precisaria ser Judas. Ele não predestinou Judas. Tem uma doutrina aí de predestinação que, nossa, não é bíblica. Jesus, ele não predestinou você para ir para o inferno. As pessoas que estão aí no mundo, ninguém foi condenado para ir para o inferno. Ninguém foi condenado. Nem sua família, nem você. Mas aí depende de quê? Escolha. A palavra de Deus cai no seu coração. Aí depende da escolha. É você que vai escolher. Você está no mundo, está se sentindo bem? Deus, ele respeita. O diabo não. O diabo, ele invade. O diabo, ele invade sua casa, ele invade a sua família, ele quer te destruir, roubar, matar e destruir. Mas Deus não, ele te respeita. Ele respeita essa semana, ele respeita você ler na Bíblia, você ter o seu tempo. Outro dia eu estava falando, jamais Deus vai obrigar um anjo a descer e ir lá na sua casa, e você bem dormindo, cansado, o anjo bater em você e falar assim, acorda rapaz, você tem que ler a Bíblia hoje.
Ele não faz isso. A única coisa que ele vai falar é poder fazer, te dar a opção da escolha. Você tem a Bíblia na sua casa? Então, para que ser enganado? Será que é macio a conversa do pastor, do padre, eu não sei quem lá? É macio? Você tem duas opções. Ou você pode escolher entre o Cristo, Jesus só, ou Jesus o Messias. E essa noite você tem a oportunidade. Amém. Eu queria convidar o Wesley aqui, à frente, que é apenas uma música. E ao cantar nessa música, irmãos, eu peço encarecidamente a vocês, faça a decisão por Jesus, o Messias. Não somente Jesus falado pelo mundo, mas Jesus, o Messias, aquele que não tinha parecer, aquele que não era rico, mas que ofereceu tudo por você. Você que está sentado nesse banco, por você, pela sua família, ele deu a vida, ele morreu por você e por mim. Amém. Ao Wesley cantar, você sentiu o desejo do seu coração, que você faça um compromisso com Jesus. Fala, Senhor, a partir de hoje, vou entregar minha vida para Ti. Vou estudar mais a Bíblia, vou procurar mais o Teu caminho. Já chega de problema, chega de dar ouvido ao diabo, que dia e noite tenta te destruir.